Propõe que a gente fale de mais um absurdo que segue correndo paralelamente no meio desse vozerio todo lá em Brasília. Claro que eu me refiro à Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto que altera a composição das bancadas dos estados. Falamos aqui ontem, pelo visto foi adiante, foi chancelado, aumentando assim de 513 deputados federais para 531 o número de cadeiras na nossa Casa Legislativa. Claro que o texto ainda passará pelo crivo do Senado, mas Mano Ferreira, realmente, quando eles querem, quando Brasília quer ser Brasília, realmente eles andam ali no famoso namastê parlamentar e cada um dando tapinha nas costas e sorrindo de orelha a orelha. É completamente surreal, Marinho. A gente está falando aqui de diversos problemas reais do povo brasileiro. Por exemplo, não temos uma resposta ainda concreta para aposentados e pensionistas que foram roubados pela incompetência, no mínimo, deste governo. Eles continuam sem resposta, mas o que é que os deputados fazem enquanto isso? Geram algum tipo de equilíbrio nas contas públicas que continuam desequilibradas e fazendo na prática com que a inflação também roube o poder de compra das pessoas? Não, eles ignoram os problemas reais do Brasil, se voltam para si mesmos, gerando mais cargos para que eles mesmos ocupem. É surreal. A gente está falando de um impacto milionário. A Câmara dos Deputados hoje já custa mais de R$1,5 bilhão por ano para os cofres públicos, para os pagadores de impostos. Somos nós que pagamos essa conta. E essa conta, se esse projeto for aprovado no Senado, e provavelmente, Marinho, será, porque o que a gente viu ontem foi um escândalo. O projeto teve a votação em regime de urgência e depois a votação do mérito numa única noite, sem que a população tivesse qualquer chance de entender o que estava acontecendo, de opinar a respeito do assunto, e eles aumentaram os cargos para si mesmos, para facilitar as próprias reeleições, ignorando o que diz a Constituição e ignorando também o princípio democrático de proporcionalidade na representação. A gente está avacalhando o processo representativo no Brasil. Agora, a Câmara dos Deputados tem um desequilíbrio de vagas há um bom tempo? Vamos ser sinceros aqui, tem. O STF ele foi instado para entrar no circuito, acabou, enfim, quase que instando ali os deputados a resolverem dentre eles. E claro que a gente acabou vendo que a solução óbvia seria, claro, redistribuir as vagas da forma mais econômica e que realmente representasse a distribuição de forças no Brasil. Mas o que vossas excelências aí fizeram? Claro, aumentaram, para variar, realmente todo tipo de mordomia, de mamatas, para realmente ali aumentar cada vez mais e inflar a máquina pública de uma forma que, sinceramente, não faz sentido. A gente vê isso muito, né, Fabrício? Inclusive nos Estados Unidos agora, o famoso colégio eleitoral. O poder que cada estado tem numa eleição presidencial é revisado e atualizado a cada 4 anos, se não me engano. Por aí, certo? Acho que até que um pouquinho mais, né? É baseado na população. Na população, no censo. Exatamente. Agora, não houve aumento de votos eleitorais ou de, enfim, do impacto eleitoral que esses estados teriam. Teve uma redistribuição a partir dos fluxos migratórios internos do país. Exato. Cada caso é um caso. Eu não estou falando para essa ser a solução e a gente importar isso para o Brasil. Não, mas em tese era isso que estava desenhado. Poderia ser. Tivemos o último censo que acabou sendo depois do momento por conta da pandemia. Então, o último censo aconteceu. Está no momento de fazer essa redistribuição de número de deputados por estado. Só que eles estão se recusando. Os estados que tiveram diminuição proporcional da população deveriam ter uma diminuição do número de deputados. Eles estão querendo manter os deputados dos estados que deveriam ter menos e aumentar daqueles que tiveram um ganho populacional. Isso aí é o perfeito retrato aí desse Olimpo distante, das cúpulas reluzentes ali do Congresso Nacional, completamente desconectado dos anseios do povo que vai pagar essa conta. Eles, para fecharem a conta deles, aumentam o número de vagas e não fazem o básico do que já estava mais ou menos projetado, que deveria ser feito. Então, de novo, quando você vê a aprovação dessas casas legislativas no atoleiro, não deveria surpreender ninguém e a tendência é piorar, dado esse péssimo exemplo que a gente vê agora. Jess Peixoto, você de novo, que você conhece como poucas aí, os labirintos ali de Brasília, como a vida como ela é, como a banda toca de verdade. Como é que está repercutindo isso por lá e qual foi a justificativa de vossas excelências?
Não, eu acho que o primeiro ponto é dizer que foi uma votação que, embora o mérito tenha vencido ali por 270 votos, 207 votos foram contrários à medida. Então, as cobranças, a imagem pública, essa pressão que a gente está falando, surtiu efeito num número razoável de deputados. Um número alto de deputados. E olhando no passado, André, em outras votações também polêmicas, o número normalmente é maior para aprovação do projeto. Então está tendo uma mudança e para você que está nos escutando, nos assistindo, tenha esperança que essa mudança eventualmente será uma maioria mais consciente. Mas realidade seja posta, até falamos ontem que girava em torno de 39 milhões extras. Agora não, porque aquele número foi calculado com a proposta naquele momento que eram 14. Sim. Novas vagas. Aqui subimos para 18 e com isso mais de 60 milhões que vão ser jogados nestas novas vagas, com a Câmara subindo o número de 513 para 531 deputados federais. Então, assim, é um absurdo? É um absurdo. Por quê? Era simples fazer o cálculo com os que já estavam ali. Por conta do mínimo e do máximo, um estado como São Paulo tem no máximo 70 parlamentares. Se não houvesse essa regra, São Paulo teria mais de 110 deputados federais. Então essa é uma legislação, essa é uma forma que atrapalha muito o estado de São Paulo. E em vez de fazerem uma lógica de recálculo com as vagas já presentes, que era super possível, que era factível, não. Eles decidiram criar novas vagas. E aí, você que está me assistindo fala, pô, mas esse partido, ele sempre faz isso. O PL, em muitos deputados, votaram pela medida, pelo sim. E o PT, muitos deputados votaram pelo sim. Isso. Então, não se engane. O sindicato dos políticos é muito funcional e muitas das vezes eles vão, em detrimento do benefício para o povo, votar pelo benefício da classe. Mais vagas é mais dinheiro do fundão para determinadas campanhas. Mais vagas eles pensam, e se eu ficar ali na rabeira, eu entro? Ah, não, melhor eu votar assim. Mas 207 parlamentares votaram contra. Parabéns aos 207. No Brasil, realmente cada vez mais parece, né, Aninha, que o momento de crise é sinônimo de oportunidade para você aumentar o seu gabinete, aumentar o número de vagas de deputados, idealmente ali com uma bela vista ali para o Lago Sul, né? Não, Marinho, e tem uma questão aqui que é a seguinte, a gente perde muito tempo falando de o partido A, o partido B, e a Jess colocou aqui que, de forma brilhante, inclusive, que a gente não está aqui falando de A ou B, que A e B votaram juntos pela mesma coisa, que é o benefício próprio. E aí eu queria retomar o motivo pelo qual essa discussão foi iniciada, que é exatamente esse êxodo interno e aí a tentativa de trazer maior representatividade da população para dentro do Congresso Nacional, mas de nada adianta trazer mais deputados ou de redistribuir aqueles que a gente tem, quando a gente tem um cenário em que o deputado pode usar o dinheiro para qualquer lugar do Brasil. Ele pode usar os recursos que ele tem acesso por ser deputado, não necessariamente para o seu reduto parlamentar. Ele pode utilizar em qualquer parte do país. Então, esse é um ponto que eu acho que dificulta, que obstaculiza qualquer melhora na representatividade. E o outro, volto a dizer, e eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que educar melhor os nossos eleitores. Porque muitas vezes os eleitores, eles pegam um santinho que eles viram na rua e falam, vou votar nesse mesmo. A gente não vê a mesma mobilização da população para a eleição dos cargos no legislativo do que a gente vê no poder executivo. E isso acaba trazendo um Congresso menos da forma que a gente gostaria, menos representativo. E aí que está o problema da nossa sociedade. Se representatividade resolvesse alguma coisa, que é só uma palavra fake para aumento de mamatas e da máquina pública, Brasília já seria Suécia nessa altura, sinceramente. E esse movimento, né, mudando de 513 para 531, será que é porque 13 dá azar? Não sei. É porque parece que, sinceramente, esse pessoal não vive na realidade que o brasileiro médio vive, querem mais cadeiras, mas o verdadeiro encosto nas costas do brasileiro comum realmente é ver esse tipo de exemplo emanando ali de Brasília, que deveria ser a profissão realmente reunindo o que há de mais representativo do nosso povo. Um país só é tão bom quanto o seu povo. Então a gente tem que fazer essa cobrança e a gente tem essa chance ano que vem. Eu tenho que seguir adiante. Mas tem um ponto aqui que é urgente essa pauta? Porque foi aprovada a urgência dela. Não é uma pauta sequer urgente, quando eles têm várias outras pautas, de fato urgentes, para endereçarem. Então até o risco de isso soar urgente parece extremamente
desnecessário. Assim, como assim? É urgente aumentar o número de deputados federais dentro do Brasil. E aí, os partidos, eu acho que eles têm aqui o que fazer, de fato, um reolhar, que é qual que é a pauta que o brasileiro tá precisando? É saúde, educação, segurança, gente. Não tem muito segredo. Meus amigos, mas vamos seguir adiante aqui, claro, e jamais a gente vai se furtar de dar real aqui para vocês e vocês tomarem o próprio julgamento de vocês, mas cada vez mais tapa na cara. São verdadeiros, enfim, disparates aqui que a gente tem que ir repercutindo.